Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de março. A gente vai fazer uma aula de revisão para avaliação presencial 1. Até agora nós temos 7 aulas do curso de 14, então é praticamente a metade. E já tiveram uma avaliação à distância e agora tem uma avaliação presencial, né, desse curso, que é o curso de a disciplina de Estado de Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada, que é uma das primeiras disciplinas, ou a primeira disciplina, uma disciplina que compõe o primeiro período desse curso de tecnólogo em segurança pública e social. É, a ideia, na verdade, é abordar alguns aspectos assim de como é que funciona a prova e aí a gente já revisa a matéria. O fundamental, na verdade, não é nem a prova, e sim que a gente acaba discutindo aqui. Eu estou gravando também a aula para que depois o horário é meio ingrato e alguém que queira recorrer depois também ao áudio possa consultar, né? E sobretudo os colegas que não podem ouvir. A dinâmica é a mesma se alguém ainda não participou, né, dessas videoaulas. Infelizmente, até agora são poucas pessoas, até daria talvez a gente fazer uma conversa mais aberta, mas em geral isso é muito complicado para controlar, né? Então eu peço que vocês segurem, né? Não tentem até aguardar um pouco e aí num momento seguinte, depois que eu falar, a gente abre para perguntas, mas ela não dá para ser em áudio, né? O vídeo tem que ser no modo escrito. Então vocês participam ali no chat, né? Tem uma outra forma de participar, que é no Hangout do Google, do Gmail, que está aberto. Não sei se tem alguém, acho que tinha uma pessoa, e eu coloquei o link ali. Vou colocar mais uma vez. Às vezes alguém mudou um pouquinho o link, mas vai dar o mesmo acesso. Esse link você consegue, não, eu não vou ficar olhando o chat ali, mas você vai poder estar ouvindo, né? Às vezes a plataforma trava, alguma coisa assim. É, eu espero que não dê nada de errado. Eu tô com a internet um problema hoje. Estou usando do celular porque teve um problema no meu prédio aqui, enfim. Eu não estou na UF e estou usando essa daqui mesmo. Espero que não dê nenhum problema. É, bom, a prova em geral funciona da seguinte maneira: são questões, né? São questões discursivas e nesse caso serão duas questões, vocês vão ter que escolher uma. O tema, na verdade, é o tema das 7 aulas, né? Só que, claro, uma questão só você não consegue abordar tudo. Então, vou tentar dar um destaque para aquilo que é mais tendente, né, a cair. E, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente já faz uma revisão geral daquilo que a gente vem trabalhando até agora. Basicamente, é uma questão que envolve bastante o tema como eu descrevi, da ética na política, tá? Se vocês pararem para observar a linha do curso até esse momento que a gente viu, curso que eu digo na verdade disciplina, né? A construção do Estado moderno, suas características. A gente teve até um fórum, né, na aula 1 mais ou menos sobre isso, sobre a questão da legitimidade. Depois toda a discussão sobre a revolução, porque na verdade o Estado moderno ele está composto dentro desse movimento revolucionário bastante amplo, que é um movimento de ampla conquista e consolidação e ampliação do poder do Estado. Eu acho que eu já mencionei em outros momentos um conceito bastante interessante de revolução, é a troca do poder em nome de um projeto futuro. Por isso que todos esses projetos revolucionários modernos, eles são inacabados, porque você sempre está trocando o presente por um projeto futuro, é sempre uma promessa futura. Assim como a consolidação de um poder desse Estado moderno, sempre tem fissuras e movimentações. Um outro elemento que a gente tem abordado é a questão da sociedade burguesa, porque
Embora a construção do Estado moderno, desse Estado moderno, ele tenha se construído até antes da consolidação de um poder burguês, as revoluções mais importantes do século XVIII para cá foram burguesas, sobretudo a Revolução Francesa, tá? Substituição da nobreza, substituição da classe nobre no poder. A Revolução Francesa, isso é o caso mais evidente, mais bandeiroso desse processo. E as que se seguiram, né? O próprio processo de democratização significa a superação de um mundo em que a nobreza era tida como natural. A nobreza é uma classe, mas a noção de uma aristocracia, de que há melhores em algum departamento da vida, da função social, em que lhes compete fazer uma coisa e não outra. Ou seja, o mundo democrático impõe uma supressão dessa noção, em que todos pregam uma noção igualitária de capacidades, ou de meritocracia, ou de algum instrumento que dê uma equivalência, uma possibilidade de acesso a uma coisa ou outra. Por exemplo, a nobreza tinha por sua natureza a característica de proteção e de ação guerreira. O nobre era por excelência um guerreiro. Não à toa, toda a indumentária militar até hoje, oficial, ela remonta a essa noção nobre. Em todo o medievo, quem ia para a guerra era o nobre. Em muitos casos, ou na maioria dos casos, os camponeses, o povo, a massa, não ia para a guerra, não era chamada para a guerra porque não era a sua competência. Sua competência era econômica, era plantar, era fazer as armas, era o ferreiro, era o carpinteiro, enfim. Essa noção ela é superada, né? A sociedade burguesa, então, quando ela se entra, né, nesse poder, vigora os seus padrões de vida. A noção da vida no burgo, na cidade. Tá? Porque viver em cidade nunca foi algo preponderante até essa era moderna. Na verdade, só a partir do século XXI, só a partir dos anos 2000, é que o mundo inteiro se tornou um pouco mais urbano do que rural. O Brasil mesmo, até os anos 80, era um país... Até os anos 70, o Brasil era praticamente 70% rural. Menos de 20%, talvez, urbano. Mas há uma avalanche de êxodo rural e transforma completamente as sociedades. Essa era de uma sociedade urbana nas cidades é a sociedade burguesa. Nós nos tornamos burgueses. Tá? Não quer dizer que todo mundo é empresário aqui. Mas o modo de vida é burguês, centrado numa noção de matéria, de materialidade, de economia. Tudo funciona em torno do dinheiro, do ter, etc. Então, outros aspectos ou se perderam ou se tornaram inócuos dentro de uma sociedade marcada pelo mercado, por valores econômicos, etc. Ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando também na disciplina, pelo livro, pela plataforma, toda a questão do controle também, né? Essa própria sociedade burguesa ela precisa exercer um modo de controle. Como ela quebra com direito, com regras, com noções naturais do direito, sobretudo do direito natural, mas de noções tradicionais de poder, ela vai montar outros instrumentos de dominação, ou seja, você vai criar os códigos modernos, os códigos civis modernos, a superação de regras eclesiásticas, tá, da igreja. Você vê todo o processo de secularização, por exemplo. Todo casamento era um sacramento religioso. O casamento passa a ser um elemento civil. Tá? Se quiser casar na igreja, é por romantismo. Mas o que vale legalmente é o casamento civil. Isso é um processo muito longo que acontece. Ou seja, então o Estado ele toma para si uns instrumentos de regramento, de controle, de organização da sociedade.
inclusive para frear os seus impulsos, os seus descontroles, né? Aí entra toda uma discussão quanto ao direito que a gente tem trabalhado. O direito e a própria constitucionalização. Que você, de fato, está constituindo uma nova sociedade. Quase que um começo do zero. Isso é muito custoso, como a gente vê. Todo o processo revolucionário que a gente assiste, ele é fortemente marcado por perdas muito grandes, sobretudo em termos de pessoas mortas. Se vocês forem observar uma pesquisa nesse sentido, você vai ver assim, e cada vez mais. Só a Revolução Francesa, por exemplo, em uma região que resistiu à Revolução Francesa, que chama-se Vendéia, foram mais de 500 mil mortos, assassinados. 20 mil padres, por exemplo, foram assassinados. Uma das lutas fundamentais era contra a igreja. E isso para aquela época era um negócio fenomenal. A gente for avançar depois da Revolução Russa, que foi um momento também de construir algo mais avançado que o liberalismo burguês. Só as contagens oficiais, aquelas que são mais otimistas e condizentes com os regimes, dão que no período do Stalin, foi de 24 a década de 50, foram 25 milhões de mortos. Mas os dados que não são coniventes com o regime dão que são mais de 60 milhões. Então, assim, é tudo isso muito custoso, muito cavalar, muito grande, muito amplo. E a gente está no meio desse processo. A gente tem assistido tudo isso, temos visto isso. E aí uma série de problemas entram no meio disso, né? Como é que você lida com polícia, com ética, com valores, com organização de governo, de políticas públicas. É uma série de problemas no meio disso tudo. Então eu vou entrar mais detidamente em dois temas assim que devem percorrer essa avaliação, né? Um deles é sobre essa noção de ética na política. Tá? No Brasil, particularmente, isso foi muito abordado, sobretudo na redemocratização. Havia uma esperança, no caso dos governos de esquerda. Até os anos 90, o PT, por exemplo, era marcado pelo Partido da Ética na Política. E esse era uma expressão muito cara a nós. Mas, na verdade, é uma expressão que percorre todo o debate político. Como ser moralmente honesto ou coerente dentro de um mundo que, em última palavra, suprimiu os deuses. Suprimiu um controle que seria um controle além do secular. O secular é o laico. Que a política, se a gente for voltar lá a Maquiavel, ele formula praticamente uma moral própria da política. Até você pensar o seguinte: Maquiavel era imoral? Não. A moral, imoral, a moral, não importa. Não. Ele fundamenta uma nova moral. A política regendo-se por si própria. Isso dá a noção de que o poder ele pode ser ele não tem mais controle. O que existe é controles dentro do poder. Então você tem que buscar o poder para controlar o poder. O poder ele não consegue se controlar a si próprio. Isso é a coisa mais dramática que já aconteceu na história humana. A ponto de não sei se a gente já discutiu, mas é muito comum aqui nos trabalhos que eu li se remontar assim a noção de monarquia, né? Isso precisa ter muito cuidado, porque a monarquia pré-moderna, antes do antigo regime, antes da monarquia absolutista, que já é a construção do Estado moderno, do Estado que vai se concentrando. A imagem, por exemplo, procurem alguma coisa relativa a Luís XIV na França, o Rei Sol. Aquilo ali é o grande exemplo da monarquia absolutista, essa que concentra tudo em si. Mas no período anterior, no período medieval, as monarquias eram altamente limitadas, porque o poder político ele era limitado naturalmente. A relação com outras dimensões da vida era, quiçá, até superior à noção de uma adesão ao poder. Eu quero dizer que
um rei medieval hoje, olhando para um prefeito de qualquer cidade pequena no Brasil, ia se esconder com vergonha, porque é uma é uma hoje qualquer pessoa no poder tem muito poder. Vocês imaginam uma canetada do Marcelo Crivella para fazer cortes de suprimentos, sei lá, de potássio em todos os hospitais públicos. De gente vai morrer. Isso acontece, de fato. Pessoas morrem, de fato, por alguma canetada por ocasião A ou B. Não viram que saiu esses tempos aí em notícias o caso de um esquema que era organizado pela camarilha do Sérgio Cabral, que eles incineravam remédios para poder superfaturar e comprar mais e fazer mais licitação. Assim, mais de 60 mil caixas de medicamentos foram incineradas. A coisa era gigantesca, assim. Ou seja, uma porra de gente morreu por causa disso, faltou remédio, não deram, ninguém... E assim as coisas vão indo. Ou seja, o que a gente mais tem, talvez, no caso brasileiro, que se a gente voltar, são casos de ausência de ética na política, né? O problema é assim, se a política cria uma ética própria, qual ética? Qual é a sua ética? Isso é uma coisa que ninguém conseguiu resolver até hoje. Qual a melhor definição dessa ética na política? Talvez um dos autores que mais clássicos nesse assunto é o Max Weber, que a gente já viu várias vezes. E, por exemplo, esse livrinho aqui são duas partes, né? Uma que ele fala da ciência como vocação e outra como a política como vocação. Eu sugiro, por exemplo, se vocês quiserem ler, é um livro, é pequenininho, ó, bem pequenininho. Ele é difícil, mas eu tenho talvez o livro mais clássico, né, desse assunto. Mas a parte que ele fala da política como vocação, ele vai falar da construção do Estado moderno, desse Estado que se constitui como monopólio da violência legítima. É o Estado que constitui-se através de uma burocracia que vai se enrobustecendo e vai criando uma máquina de governança, né? Então, hoje, assim, é igual você dizer o seguinte: o Estado é uma máquina tão grande que, se o Estado fosse uma festa, não bastaria você conhecer o dono da festa, sei lá, o governante da ocasião. Você teria que conhecer o porteiro e todos aqueles que levassem até o interior da festa, porque talvez o porteiro não te deixasse entrar. Hoje o porteiro, que a gente diz, é todo o corpo burocrático que existe no Estado. E que se você for ver no Brasil mesmo, tem 200 mil porteiros. Né? Você pode ser... Tem uma série de filtragens para você chegar ao âmago do poder, né? Um parênteses, assim, se vocês tiverem algum problema de ouvir alguma coisa, podem entrar ali em contato, comunicar, porque daí eu vejo. Espero que tudo não caia em nenhum momento. Mas então essa questão da ética da política, que o Max Weber discute de modo fundamental, é o seguinte: como é que se tem, pelo menos, a política não é um lugar de santos, vai colocar mais ou menos, mas como é que você consegue ter um certo equilíbrio, tá? E a questão fundamental é o seguinte: como é que a gente consegue unir uma ética da convicção e uma ética da responsabilidade? Porque a política, ela é movimentada pelo chamamento de convicções. É quase como uma paixão. Inclusive, das 3 características do homem político que ele coloca, uma delas é a paixão. Você tem que demonstrar assim, que você tem pegado no negócio. Você é forte, você quer conquistar aquilo. Você é um exemplo de liderança, né? Tem a minha cola aqui. As 3 características do Weber, né, do homem político: a paixão, sentimento de responsabilidade e senso de proporção, né? Então, são quase que neo-virtudes do homem político. A virtude talvez permanente, isso desde Aristóteles, por exemplo, da política, é a prudência. Isso perpassa os próprios a literatura política da igreja, por exemplo, né? A noção de prudência.
Aqui o Weber trabalha de uma outra maneira com isso, mas pode ser análogo também, essa noção de equilíbrio, né? Mas ele acredita o seguinte, e é importante para nós isso, que é possível e é desejável se unir na ação política senso de convicção e senso de responsabilidade. Então o senso de convicção é próximo dessa noção de paixão, de ser convicto de uma ideia, de apresentar um ideal, um objetivo, uma esperança, uma expectativa, um horizonte. Esse nosso peculiar sentimento de tristeza brasileiro, de que nada dá certo, de que o Brasil é mesmo fadado ao fracasso, de que nós somos burros, de que nós somos mesmo escravos, de que sempre somos cabeças de colono e etc. Todo esse sentimento, isso envolve muitas vezes uma falta de expectativa política, de liderança. Não, nós vamos superar isso. Porque o povo brasileiro tem os seus valores. E muito do mal que está aí não são dos valores do povo brasileiro. São as desvirtudes que marcam algumas pessoas que maculam essa pátria. Então há uma possibilidade de fazer algo diferente. Não alguém que apresente, não, há uma luz no fim do túnel. Há algo diferente. Ela pode se pautar, essa pessoa pode se pautar por uma liderança, por um carisma pessoal, por um objetivo racional muito bem delimitado, tá? Doutrinário, por uma noção de poder tradicional, porque o passado corresponde a um exemplo de poder, tá? Excelente, perfeito, então vamos reincorporar isso. Mas o fato é que você sempre tem que apresentar isso. A noção de poder procura isso e apresenta isso. Seja nas dimensões mais básicas, seja a gente perceber assim, como naturalmente surge um líder no nosso entorno de trabalho, por exemplo. Você percebe que, caramba, esse cara tem uma coisa natural de liderança. Ele inspira alguma coisa. Inspira algo mais do que onde nós estamos pisando. Parece que ele pisa em outro nível. Então essa é a noção de convicção. Mas é preciso, para fazer isso, ter muito cuidado, que aí é o equilíbrio com o senso de responsabilidade. Aí é justamente a gangorra, né? Você não apresentar aspirações demais que não sejam correspondidas com os limites humanos, os limites materiais, etc. Então, é muito comum, aí é importante entender, se a gente for voltar assim, né, ao Weber, né, esse livro que eu mostrei, que é um livro de 1919, na verdade são duas palestras que ele dá. Ciência de Convocação e Política de Convocação, mas a gente está falando da Política de Convocação. O contexto é 1919, 2 anos depois da Revolução Russa, que está pegando fogo, na verdade, guerras civis e etc. O Weber, como um social-democrata liberal, ele quer evitar os exageros desse processo revolucionário. Então ele está clamando por um equilíbrio, que é essa responsabilidade, que para ele os bolcheviques na Rússia não tinham. Então era fundamental apresentar, ele estava falando numa palestra na universidade, né, jovem, era para apresentar que não basta ter convicção, precisa ter responsabilidade. Os custos de uma convicção pela mera convicção, de uma paixão pela mera paixão, podem ser destrutivos. E é isso que ele estava vendo, na verdade, naquele processo. De modo que ele demarca, né, essa noção de uma necessidade de responsabilidade. Se a gente for olhar hoje, um caso bastante contemporâneo no nosso dia a dia, que a gente percebe isso, talvez seja o caso venezuelano. Aí, olha só, eu estou tirando todo o caráter assim da maracutaia, da mentira, que é a coisa talvez fundamentalmente presente nessas políticas do Estado moderno. Tá? A gente já conta meio com isso. Mas vamos considerar meio que se possa existir um ideal puro. A Revolução Bolivariana na Venezuela. Ela é marcada por uma forte convicção de um certo igualitarismo, de uma certa concentração de poderes do Estado, de uma organização da sociedade através de conselhos do Estado, educação para todo mundo, né,
acumulação de moradias, processos educacionais, aliança com determinados países como Cuba, Bolívia, crítica a um suposto imperialismo americano, crítica à economia de mercado, mas ao mesmo tempo se utiliza da venda de petróleo, né, para sustentar esse processo revolucionário, mas é marcado por uma forte convicção. E o desandar da carruagem que a gente tem visto lá, migração em massa de pessoas, boa parte da população passando fome, se transformar um país que era relativamente rico, em condições materiais, né, em commodities, em um país paupérrimo, significa uma forte ausência de responsabilidade. Esse é um exemplo assim, bastante interessante para a gente pensar. O caso é que ali talvez foi o acelerador da convicção foi pisado de modo muito pesado, mas não tinha nenhum contraponto com a ética da responsabilidade. Então é importante a gente pensar nisso. Isso é uma dificuldade a gente fazer isso hoje, porque esse mundo de sociedade aberta, o mundo liberal, ele é muito relativista. Então tudo é possível criar, não existe mais verdade, 2 mais 2 podem ser 5. Isso cria muita confusão, mas o que se coloca, né, dentro desse pensamento célebre aí do Max Weber é que é preciso ter um limite dentro desse mundo, dentro dessa noção de responsabilidade. E a gente percebe isso, na verdade, assim, sem entrar em aspectos revolucionários, em momentos revolucionários onde isso fica mais patente, como o caso venezuelano. Isso é muito perceptível no caso dentro dos países de controles. Tá? Por exemplo, a questão de controle das finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, controladoria. Por exemplo, por que o Sérgio Cabral conseguiu fazer tanta maracutaia de modo tão gigantesco? Ele tinha comprado todo o TCE. Todo o Tribunal de Contas do Estado foi comprado. Todos não todos, pelo menos assim, 80% dos conselheiros estavam na mão dele. Isso não tinha controle. Claro que ali a convicção era uma convicção cujo idealismo era bastante desconfiável, mas que a máquina, né, de gerar um poder quase que absoluto por parte do governador do Estado funcionou muito bem. Então há mecanismos dentro dos Estados de controle, né, de formação dessa responsabilidade. Então, mais de modo assim, em resumo, a ideia é que um homem possível, né, um ator possível dentro desse mundo moderno, na política, se presume, se deseja que ele consiga equilibrar a ética da convicção com a ética da responsabilidade. Tá? E os exemplos são os mecanismos que existem no Estado moderno, né, de controle do próprio poder, de respeitar leis, respeitar convicções públicas. Tá? Por exemplo, seria talvez muito irresponsável por parte. Imaginemos que um determinado político de extrema esquerda vencesse as eleições e quisesse aplicar de modo veementemente uma agenda que é muito própria da esquerda hoje, que seria agendas de gênero. Da esquerda de parte dos liberais também. Que seria, por exemplo, a agenda casamento gay. Um exemplo. Casamento homossexual. Poderia se pensar se é responsável fazer isso a toque de caixa. Se fazer a partir de buscar uma brecha constitucional e fazer a partir de um decreto. Tá? Uma medida provisória. E forçando, fazendo todas as artimanhas para passar isso, para isso não ser barrado no Congresso. Pensaria até que ponto essa convicção desse ideal de um igualitarismo, de uma ideologia
política seria responsável com relação a valores, a costumes, a práticas, a desejos da sociedade. Então, esse seria um exemplo. Talvez a responsabilidade ela estaria pautada, não talvez numa norma legal, porque legalmente isso é possível, mas numa leitura do que é a sociedade brasileira. Então, nesse ponto, é um exemplo aí de você observar, opa, eu posso até desejar isso, mas isso hoje, agora, não dá. Então, a ponto de, na prática, hoje o que acontece? Essas coisas não vão passar, né, a minha hipótese é que isso não passe, por exemplo, esse tipo de ação mais sensível para a sociedade, eles não passem por Congresso ou Poder Executivo, por Legislativo ou Executivo, mas sim passem por aquele tipo de poder que não tenha muita ligação com a sociedade, diretamente com ter controle por parte da sociedade, que é o Judiciário. Então, o STF pode fazer essas aprovações. Aí a gente entra numa outra discussão também, como é que questão de controle do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, que é muito sem controle. Eles conseguem, cada juiz tem uma sentença, é tudo inesperado, o direito, a pauta da legislação, a segurança no direito, praticamente não inexiste mais, que você tem cada juiz é uma sentença, eles inventam qualquer coisa e fazem uma série de arbitrariedade com relação à lei. Claro que isso é um problema que essa própria sociedade, esse Estado moderno, a sociedade burguesa, esse mundo liberal criou. É uma evolução disso. Se você tem uma interpretação que você pode tudo, você pode gerar qualquer noção de direito. Enfim, então a ideia é que, né, sobre essa questão de uma relação entre ética da convicção e ética da responsabilidade. É possível cumprir com esse desafio em alguma medida, e há exemplos disso, tanto mais bandeirosos assim, de não cumprimento no caso de processos revolucionários, que isso é patentemente não cumprido, há um desnivelamento entre convicção e responsabilidade, e no caso corrente de situações políticas, né, particulares, situações em que há instrumentos para exercer essa ética da responsabilidade, seja dentro dos mecanismos de poder, como o executivo controla o legislativo controla o judiciário controla o executivo, etc. Ou meios de leitura de uma realidade social mais complexa. Eu tenho que entender quem são os atores da sociedade para não dar murro em ponta de faca, para não criar uma conturbação pública e etc. E também há o desequilíbrio do lado inverso também, muita responsabilidade e pouca convicção. Aí é uma falta de aspiração do poder, é uma inocuidade do próprio poder. Me parece, isso não é querer puxar a sardinha para um lado ou para o outro, que esse era um dos grandes problemas do governo Dilma. Que faltava uma aspiração, uma convicção, algo que fosse além do slogan que ela recebeu de uma ótima administradora, não faço juízo de valor disso, mas isso tudo que era apresentado como slogan, né, de uma excelente gestora, né, isso não basta. Você tem que mostrar um horizonte, uma direção, uma segurança, uma pauta, um objetivo. E que você não fica apenas a reboque, você não é apenas um títere, um bonequinho de um objetivo político que não é seu. Né? As pessoas se sentem enganadas. Me parece que isso ficou bem evidente ali. Parece que aquela figura política, no caso, não tinha mais poder, de fato. Ela não conseguia mais nem representar algo que seria um movimento, né, surfar numa onda que tinha sido deixada anteriormente. Então aquilo foi esmorecendo até cair, né, impeachment, etc. Então esse seria esse primeiro aspecto aí desse ponto principal.
e é uma sugestão, né, para uma das questões da prova, e a outra corresponde a... Depois, assim, se vocês tiverem dúvidas, se quiser até ir escrevendo ali, eu já vou copiando. E depois uma outra questão envolve a crise do Rio de Janeiro. Tá? E aí eu os convido a observar aquele fórum que a gente discute isso, sobre a questão da crise do Rio de Janeiro. Tá? Na verdade, basicamente, essa questão da discussão da crise do Rio de Janeiro não é um particularismo quanto a apenas o Rio de Janeiro, mas é porque desencadeia uma série de debates, especialmente quanto ao sistema federativo brasileiro. Tá? A noção de autonomia estadual. Um destaque que eu dou assim para essa questão é no fórum. Em um momento eu trago uma questão, peço uma comparação entre a crise do Rio de Janeiro e um movimento social que é meio fraco, diluído, mas chama um pouco a atenção, que é esse O Sul é Meu País, né? Que é menos independentista, muito pouco independentista, porque isso seria uma utopia muito grande. E quando caem na real, vem que isso é um negócio meio tolo. Mas ela é muito condizente com uma demanda autonomista, de que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná gostariam de ter mais autonomia, mais poder de gestão dos próprios recursos. O caso de Santa Catarina é bastante patente, que é o sexto estado mais rico do país, mas sei lá, o 22º que recebe, entre o 16º e o 22º, que recebe recursos de volta. Ou seja, você dá muito para a União e recebe muito pouco. Então você fica alimentando. Então há essa reclamação. Isso nos leva a pensar a comparação do Rio de Janeiro, porque ainda que haja muitos problemas particulares de corrupção, mas isso não é o único daqui. Vários estados são corruptos também. Mas como é que o segundo estado mais rico do país chega a uma situação de carestia, de míngua, do modo que chegou? Então há alguma coisa aí que envolve a engrenagem de funcionamento do Pacto Federativo Brasileiro, que agora foi fortemente rompido com a intervenção federal. Isso é um negócio muito importante, na verdade, muito contemporâneo, né, muito momentâneo, né, deste momento. A intervenção federal, ela apresentou, deflagrou a crise que já se instaura há muito tempo desse pacto federativo. Por que isso acontece? Há uma tônica que foi aplicada, e sobretudo a partir da Constituição de 88, de uma noção de tratamento igualitário dos partidos, proporcional. Mas mesmo proporcional nem é tão proporcional assim, porque, por exemplo, se você for observar a quantidade de representatividade de deputados e de senadores, é tudo igual, cada estado tem 3, seja o Acre, que é desse tamanho, seja São Paulo, que dá 2.000 acres. São 3 senadores. Mas mesmo no caso de deputados, a cota do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Sergipe, Rio Grande do Norte, etc., ela é proporcionalmente muito superior à de Minas e São Paulo, a do Rio de Janeiro, que já estourariam muito essa cota. Ou seja, mesmo se a gente for pegar em termos demográficos, o país é muito heterogêneo, muito disforme. Então como é que você vai tratar um país tão disforme, tão desnivelado, de forma tão equânime, tão igual? Ou seja, há um problema aí muito grave, tá? Sobre vários aspectos, como esse da representação. São Paulo, tem os estados do Sul, Rio de Janeiro, Minas, são altamente subrepresentados.
Há uma sobre-representação proporcional de norte e nordeste, parte do centro-oeste, em detrimento de sul e sudeste. Isso é muito drástico, isso acirra certas coisas até ruins, um certo xenofobismo interno. É muito ruim isso. Mas isso parte de uma escolha de uma política pública, de uma engrenagem política deficiente. Que você gera certas coisas chocantes, como estados como Minas e Rio de Janeiro, e até mesmo Rio Grande do Sul, que são de fato ricos de produção econômica, mas altamente deficientes. E dependentes também. Então, o Wilson falou que tá travando, né? Continua travando o vídeo? Vou esperar vocês responderem para continuar. Ok, melhorou. Então, na verdade, existe ok, beleza. Existe esse grave problema, né, de um desequilíbrio entre os estados. Porque nós fomos gestados constitucionalmente pela última Constituição de uma forma bastante igualitária, de uma padronização de estados. Se vocês compararem até mesmo com o período anterior, da ditadura militar, havia era um pouco diferente, porque você tinha até uma característica de territórios, né? Roraima, por exemplo, não era um estado, tinha um interventor lá. Porque é muito custoso criar um estado, a burocracia é muito grande. Não à toa que Roraima, desde que se constituiu, como Tocantins e outros estados, são deficitários, você não consegue manter. Você precisa da união, porque só você juntar ali o salário de procurador, de deputado, etc. Você cria um monstro desse tamanho que é impagável. E isso que acontece. Então esses lugares são altamente deficitários, altamente problemáticos. Então, se a gente fosse... É possível dizer que a comparação, por exemplo, particular, né, da crise do Rio de Janeiro com movimentos como o Sul é Meu País, que também criticam a hiperconcentração de poder em Brasília, essa forma uniforme de tratar os estados, da mesma maneira. A gente poderia dizer com certeza que há uma crise do Pacto Federativo, que isso é comum entre esses dois fenômenos, né? Seja a crise do Rio de Janeiro, seja esses movimentos aí mais autonomistas, seja de São Paulo, seja do Sul, etc. Tá? Então isso é uma coisa bastante existente, algo em comum aí, tá? Tanto o modo como o Rio de Janeiro foi maltratado de alguma maneira, porque com a saída da capital, você tirou toda a motivação do lugar, deixou a cidade sem sentido, mas na verdade a cidade foi usada e abusada e ninguém deu a menor indenização. Então o Rio de Janeiro foi muito esvaziado, na verdade. Nesse livro aqui, vou mostrar para vocês, que é um livro de crônicas sobre o Rio de Janeiro, né? É um livro até elogioso, né? Mas Carnaval no Fogo, do Rui Castro, muito interessante. E ele fala, ele brinca assim, o Rio de Janeiro como se tivesse sido... Imaginem, você tem um hóspede na sua casa e ele permanece lá desde que você construiu aquela casa. Na verdade, você ajudou a construir esse hóspede, a fazê-lo crescer, a fazê-lo ter as suas posses, as suas propriedades e constituí-lo. E depois de muito tempo, esse hóspede meramente sai, vai embora, monta uma outra casa bem longe de todo mundo, não tinha ninguém, num ermo, e não dá a menor satisfação, não dá a menor recompensa por todo esse período que ficou na sua casa. Ele até brinca que o Rio de Janeiro foi isso. Embora ele tenha deixado quase boa parte dos seus
filhos na sua própria casa, porque de fato, como hoje, existem mais funcionários federais no Rio de Janeiro que em Brasília. Ou seja, o Rio de Janeiro foi usado, nunca teve uma recompensa. Então hoje dá uma aparência assim, nacional de que é beneficiado, mas na verdade foi altamente penalizado. Porque diferente de outros processos em que se mudou capital, em que você indenizou o lugar que deixou de ser capital, como no caso da Alemanha, por exemplo, o Rio de Janeiro nunca foi indenizado. Ainda que permaneça como um âmago, com um status cultural de capital, e internacionalmente é a grande referência. Né? Se bobear até hoje, chefes de Estado acham que o Rio de Janeiro que é a capital do Brasil, pela referência que tem. Aí significa também um problema nesse pacto federativo, porque há regiões que precisam ter um tratamento diferente. E o Rio de Janeiro é um caso claro. Né? Tanto aquela coisa lá da entrevista que eu faço com o professor Lynch, que é a proposta, a ideia de um segundo Distrito Federal. Não é uma coisa nada maluca, assim, que é uma coisa bastante comum por aí afora. Holanda, Coreia do Sul, África do Sul, Marrocos, Chile, uma série de países possuem mais de uma capital, isso não é nenhum problema. Mas esse engessamento de um tratamento comum a todos os estados impede isso. Talvez a gente esteja assistindo a um momento de virada nesse processo com a intervenção federal, porque ela rompeu aquilo que é o elemento mais caro de uma autonomia estadual, que é a segurança pública. Talvez o último reduto assim, daquilo que assegura uma diferenciação dos estados. Os estados se diferenciam marcadamente pela segurança pública, mais que qualquer outra coisa. Então isso se perdeu agora. Embora o interventor ele não substitua as polícias, mas não é uma ação do governo local, é uma ação do governo nacional, da União, nomeando, no caso, particularmente um general de exército. Então isso é importante, não apenas pelo momento atual, tá? Mas como uma tônica da sociedade brasileira. Esse é quase como um efeito sanfona. Centralização, descentralização, centralização, descentralização. A constituição do Estado, como a gente vê, ele demanda uma centralização. Isso que foi feito no Brasil Império. E era uma centralização no Rio de Janeiro. E isso é claro que criou uma cultura política por parte da crítica liberal, digamos, da esquerda da época, bastante forte contra o Rio de Janeiro. Porque era o lugar que era a Brasília da época. Claro que não com essa dimensão toda, porque não tinha tanto poder, mas toda a capital, na verdade, ela tende a ser muito criticada pela concentração de poder. Mas num momento de construção de uma sociedade nacional, de uma unidade, isso é uma demanda natural. Que se não houver a tendência é sempre concentração. Tá? Peguem um exemplo recente ali da Catalunha, que quase se tornou independente. Aquilo ali é uma demonstração de tendência de centralização do poder. Ou a Escócia, você quer trazer o centro para mais próximo de você. Então, qual é o modelo ideal? Bom, não existe. Mas a gente pode olhar por comparação. E por processo. O Brasil teve um processo positivo de construção desse Estado Nacional. A noção de Brasil, de brasilidade, não existia até 1822, porque a nossa cabeça era de portugueses na América. Não que isso fosse ruim, isso até seria bom. Quem sabe a gente poderia, se os portugueses não tivessem feito uma revolução liberal no Porto, em 1820, talvez a gente tivesse até igual tipo Canadá relacionado com a Inglaterra. Até hoje a rainha da Inglaterra é a chefe de Estado do Canadá, como da Austrália. A gente poderia estar unido com Portugal. Por que não? Qual é o problema? Ao mesmo tempo eles têm uma auto-autonomia. Eles fazem leis próprias, etc. Mas você tem uma ligação ainda muito própria. E que gera um poder para os dois. Você tem se mexer com o Canadá, mexer com a Inglaterra. Se mexer com a Inglaterra, mexer com o Canadá. Assim, ao mesmo tempo com os demais países da Commonwealth. Ou seja, nós poderíamos ser europeus também, de alguma maneira. Bom, mas isso é fora de questão. O fato é que
a construção desse país demandou uma centralização. Aí depois se descentraliza com a República. Aí depois Vargas centraliza de novo. Aí depois vem a democratização, descentraliza. Aí depois 64 centraliza de volta. Aí depois 88 centraliza de novo. Então assim, é sempre um 880. Sanfona. Então a gente tem uma dificuldade de manter um equilíbrio nesse sentido. Esse é o desafio. Claro que, por exemplo, um modelo bastante interessante, que se fosse aplicado teria que ser condizente com a nossa realidade, é o modelo americano, que ele tem competências muito centralizadas, como guerra externa, mas é fundamentalmente autonomista. Vocês percebam, por exemplo, o fenômeno da legalização da maconha, que existem 4 estados americanos, e alguns outros são flexibilizados, alguns outros são proibidos, etc. Como lei penal, execução penal, pena de morte, né? Leis ambientais, isso tudo varia de estado a estado. O estado tem alta autonomia e tem capacidade para isso, ou seja, tem recursos que são próprios. Eu não sei tão bem como funciona lá, como a União protege os estados mais pobres, né? Claro que eles conseguem ter um equilíbrio maior. Aqui é muito desequilibrado, esse é um grande problema. Você tem o Maranhão, mas você tem o Paraná. Um é altamente dependente, 51% da população recebe Bolsa Família, o outro chega a 10%, menos. Então é um desnivelamento muito grande. Mas aí é que está. Isso geraria mais uma noção de que você precisaria tratar de modo desigual esses lugares. Isso é mais hipótese, tá? Ou seja, dá mais autonomia para os mais capazes e dá mais proteção e capacidade de organização e de suprimentos, de bem-estar para aqueles com maiores dramas sociais, sobretudo. Seria uma indicação. Mas o que fica assim daquele debate, lá, daquela discussão, daquele fórum, e isso tem a ver até com questão de prova, é justamente esse problema num pacto federativo brasileiro, que nem se a palavra pacto ela é própria, porque não foi propriamente um acordo, né? É uma situação constitucional imposta de estados tratados igualmente, mas com diferenças muito grandes, e que nos momentos de crise estampam uma demanda mais autonomista, no caso, nesse movimento Sul é Meu País, de crítica a Brasília, de crítica à centralização de impostos, tá? E também de revelação de certos paradoxos, como no caso do Rio de Janeiro, mesmo de Minas Gerais, ou até mesmo de Goiás, que são estados com um gravíssimo problema fiscal, mas são estados ricos. É muito, muito curioso isso. Como é que pode, entendeu? A produção de PIB aí gerada por petróleo no Rio de Janeiro, isso é gigantesco. Não é condizente com a carestia que o Estado passa. Tá? E uma coisa também importante nesse movimento histórico brasileiro é como você tem um detrimento também da centralização de poder no município. Os municípios no Brasil são muito fracos. Chega a taxa de 85% dos municípios do Brasil são deficitários. Isso também é culpa da construção de um modelo de organização política, de uma burocracia, que seria uma proposta de autonomia local, mas gerou, na verdade, um imbróglio local e um custo elevado local, porque se antes vários municípios eram maiores e eram regiões distritais, umas dependentes das outras, e que também não havia uma obrigatoriedade
para que vereadores e até às vezes prefeitos recebessem salário. Hoje qualquer microcidade, sei lá, 5 mil habitantes, já tem um prefeito recebendo 10, 20 mil reais por mês. Cada vereador 6, 7, 8. Não à toa que 85% dos municípios do Brasil são deficitários. Ninguém aguenta isso. Um troço assim, chocante. Mas o fato é que há um histórico brasileiro de que o município é um patinho feio. Isso é um problema também, porque isso é um distanciamento ainda maior do poder. Se nós sentimos um distanciamento enorme naquela redoma de vidro lá que é Brasília, o mesmo se passa em relação ao município, porque se a gente tirar os municípios assim, mais robustos e até mais capazes, mais capazes no sentido de financeiros, né, com mais condições financeiras, particularmente no Rio de Janeiro, se a gente for olhar assim, sei lá, Prefeitura do Rio, Prefeitura de Niterói, esses casos, o resto das prefeituras são altamente pobres, extremamente pobres, limitadas, incapazes de fazer assim, de botar um asfalto, se não tiver um apoio ali do governo do estado, do governo federal. E isso é o que comumente acontece. Uma das razões para essa configuração desse efeito sanfona de centralização e descentralização, que muitos sociólogos abordam, é uma falta de compreensão sociológica de tratar de modo desigual, ou diferente, na verdade, diferente, as regiões. Você tem uma compreensão de que é preciso trabalhar de modo diferente com cada região, é preciso entender as particularidades e não fazer uma tábula rasa, né, de que todos são praticamente a mesma coisa, com alguma proporção, porque até a própria noção de proporção ela escapa, como o caso da representação de deputados em São Paulo. São Paulo deveria ter 4, 5 vezes mais deputados do que o Acre. O Acre é sobre-representado, todo o povo paulista é subrepresentado, assim como o carioca, assim como o mineiro. Talvez até os outros também, paranaense, enfim, capixaba, talvez um pouco menos, mas enfim, são. E agora, com essa questão da intervenção, escancara esse problema, né? O William Abreu, agora vocês podem colocar alguma questão, alguma dúvida. Enfim, né, só para terminar, um diagnóstico é que há um problema né, há um problema de leitura sociológica dessas diferenças, que perpassou a história política, né, a história política, o pensamento político brasileiro. E outra é uma compreensão no início desse caráter demiúrgico de formação do Estado Nacional, porque ficou muito marcada a crítica a uma centralização, a monarquia, ao império. Mas se não tivesse havido aquela centralização circunstancial, o Brasil não seria Brasil, talvez seria tudo fatiado. Então, ali foi fundamental esse processo. Mas a questão é a busca de um equilíbrio, então, e não de cortes abruptos. O nosso grande problema são cortes abruptos. A gente cai monarquia, cai depois toda a configuração da República Velha, vai caindo tudo assim como se fosse caindo num precipício. Isso é horrível, esses cortes assim extremos, né? Você não mantém uma certa linha de condução. Daí é engraçado, a gente olha pra Inglaterra ali, caramba, os caras são uma monarquia. Olha pro Japão, uma monarquia. Assim, ué, mas não são altamente modernos, liberais, livres? São, mas tem uma linha de coerência. Isso ajuda muito a dar um senso de equilíbrio para as coisas. Então essa coisa assim, tudo aqui no Brasil meio que do novo, do nada, tudo ser reconstruído, isso é um problema, na verdade. Isso é um tiro no pé que a gente costumeiramente dá. E às vezes as coisas, né, batem no pescoço. Como a intervenção federal foi isso. Bateu no pescoço. E pode bater no pescoço do resto também. Porque os estados não aguentam mais o drama da violência urbana. Assim, tá batendo no pescoço de todos eles. Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas, etc. Né? Tá. Então vou dar uma olhada aqui em algumas questões, aí a gente já conclui já essa aula. Só para terminar, né? Sugestões práticas para a prova, ela é escrita.
Vocês respondem assim, são duas questões, escolhem uma e respondem escrevendo, né? E é muito importante escrever claro, né? Em geral você vai ter que escrever no máximo assim, meia página, né? meia folha, um pouco mais talvez, depende do espaço. E já tem um espaço delimitado, né? Ter um poder de concisão, não escrever muito pouco, mas também não muito, tem que ter um equilíbrio ali. Procurar preencher o espaço, mas também não superar e ter uma capacidade de síntese. E tem que ser claro, né? Então, não só a letra, mas escrever claramente. É importante se lembrar isso, porque o fórum serve para isso. Serve para a gente, não é... Fórum, embora a gente possa fazer na matéria, em algumas matérias existem pontuação do fórum, mas ele serve fundamentalmente para a gente treinar argumentação e poder de convencimento, em busca de referências, dados, em discussão, em provocação de questões. E aí a gente vai aprendendo também a ser mais claro, a ser mais... isso é um grande aprendizado, na verdade. Mesmo quando você está elaborando uma tese, escrevendo uma tese, é sempre recomendável assim, você escrever como se fosse escrever para tua mãe, assim, no sentido de escrever claro, de ser uma coisa assim límpida, de que as pessoas possam entender. Isso é até um desafio meio brasileiro de fugir dos que se chama do academicismo. Isso é uma coisa meio perversa, assim, de uma linguagem quase como labirintítica de que ninguém entende. Então a ideia, na verdade, o processo é fazer algo diferente. Também não tão raso, né? Por exemplo, a literatura jornalística é uma literatura que há muito aí hoje por aí, muita coisa rasa, que é até errada em termos de sintaxe e regras da língua portuguesa, mas existem ainda raros, né? E alguns jornalistas que trazem referência, trazem uma densidade ao seu artigo, né? Mas a proposta não necessariamente que não significa que você vai trazer sempre um tipo de abordagem de escrita simplória, mas que ela seja acessível, mesmo sendo acadêmica, ela seja legível, tá? Então a busca pela clareza, a busca por uma coisa bem escrita, clara, correta, esse é o fundamental. E a gente tem aí nessa questão da plataforma esse treinamento, né, do fórum, às vezes até não necessariamente respondendo meramente aquilo que é colocado ali pela coordenação, pela tutoria, mas também quando você vai questionar algum colega, isso tudo é fundamental para ir praticando isso. O William que colocou, não seria melhor diminuir a quantidade de deputados federais e estaduais do país? Isso até seria muito, muito bom, mas você poderia manter o mesmo problema, né, de desproporção de um lugar para o outro. O que eu diria é que o que era feito no período dos militares não era ruim no sentido de ter certas regiões como territórios. Não faz sentido você ter criado uma burocracia enorme em Roraima, Rondônia, ter criado Tocantins, entendeu? Você poderia exercer um controle, uma organização do poder lá, até legítimo. Você poderia nomear interventão sendo votado pelo povo também, local, enfim, mas se enxugaria a máquina. Ou você daria apenas concessão de criação de um Estado se provasse a sua capacidade de autossuficiência. Foi um debate que aconteceu, não sei se vocês lembram, no Pará, que o Pará, a região lá do sul do Pará, queria constituir um Estado. Teve um plebiscito, né, que perdeu. Belém, a região de Belém, resistiu a isso, mas queria se construir um novo Estado, assim como o Triângulo Mineiro, etc. Um dos pontos fortes do debate foi que seria uma região que já nasceria deficitária. Embora ali a alta produção de minério, né, que tem naquela região, as contas do Estado seriam deficitárias. Já nasceria deficitário, já demandando o apoio da União. Então era um grande ponto assim, de crítica naquela proposta. E que aí, para que isso tivesse que passar, teria que a nação inteira aprovar, se ela está a fim de pagar por isso. A questão de vereador também. E a questão de vereador tem muita culpa da Constituição de 88, que padronizou
né, um modelo de políticas públicas, de administração pública, tá? Municipal, tal qual as demais esferas. Então, todos aqueles males que nasceram com Brasília, por exemplo, o grande drama que vocês estão discutindo agora, do auxílio moradia, isso nasceu com Brasília, porque a origem foi aí. Porque ninguém queria ir para lá, então você tinha que dar muito penduricalho. Tá? Um dos penduricalhos era o auxílio moradia. O sujeito queria ir para lá. E isso foi se replicando em todas as esferas. E aí os municípios também suprimiram aquela ideia que existia até, sobretudo até 88, né? De que certos municípios muito pequenos, você não demanda uma atividade legislativa muito cotidiana. Sei lá, você pode se reunir 2, 3 vezes na semana, em algum momento. E ali você faz a legislatura, faz a lei necessária, o asfalto da rua tal, não sei o quê, gabarito da esquina, essas coisas. E não demandaria tanto. Eu tenho um exemplo assim, de tios no sul do país que foram vereadores e nunca receberam um salário, entendeu? Nos anos 80. Que era uma vocação pública, o sujeito já era um reconhecido líder comunitário, foi lá, foi eleito e acabou. Tinha lá compensações, sei lá, ia viajar pela prefeitura, receber uma compensação, mas não tinha salário, entendeu? Igual hoje, assim, salário, assessor, coisas gigantescas, tá? Então, isso tudo, essa grande máquina criada, ela ajuda a uma coisa. Esse espírito de corpo, esse fortalecimento do corpo político burocrático brasileiro. A noção que eu falei inicialmente do porteiro lá e da capacidade de manuseio de trocas políticas por parte dos políticos eleitos. Então, vocês imaginem assim um deputado, ele já surge assim como um grande cabide de emprego, a quantidade de assessores. O vereador também. Então, assim, ali já começa assim, as possibilidades de trocas políticas. De gerar créditos por parte de alguém. Ó, eu te ofereço uns empregos, um emprego lá do teu sobrinho em troca de apoio político dessa tua comunidade aqui. E assim acontece. É a coisa mais comum que existe no Brasil. Tá? E a cultura política ela vai se consolidando dessa maneira, que é algo perverso. Vai criando costume, né? E aí fazem coisas malucas, né? Como nomearam agora um garoto lá em Brasília, de 19 anos, para chefiar uma pasta sob a responsabilidade de $500 milhão do Ministério do Trabalho. Nossa, maluco. Mas isso é feito em Brasília, em menores escalas, a torto direito. Todo dia acontece isso. Porque a máquina é muito grande. E aí os políticos tratam a coisa, eles se protegem em relação a isso. Às vezes até oposições políticas se protegem em relação a isso, vão se protegendo. Semana passada eu estava ouvindo na rádio, na CBN, aquela Cristiane Brasil, ela está tentando se defender lá do processo de trabalho e etc. Né, essa relação que todo mundo fala, sabe que é evidente, né, com o tráfico de drogas, né, foi eleita com apoio do tráfico de drogas. Ela chegou a usar o termo assim, olha só o que ela falou. Tem que fazer uma certa luta contra o judiciarismo, contra a perseguição do judiciário, para proteger a nossa categoria. Ela se colocou como deputada como uma categoria, como, sei lá, os mecânicos, como os encanadores, como os bombeiros. É chocante. Ela utilizou essa expressão. Acho que ela viu que ela falou, deu uma falha, deu uma gafe, ela meio que tentou consertar depois. Mas ela utilizou naturalmente a expressão categoria. Nós, os deputados, temos que nos proteger. Ou seja, proteger os seus privilégios. Então, essas pessoas vão sobrevivendo disso. E é muito curioso, como é que a coisa mais cara, o mais alto, aí é o grande drama desse Estado, né? Como a gente construiu esse Estado moderno, liberal, burguês. Porque o mais alto elemento da esfera de poder, de autoridade, é jogado para essas pessoas. E o funcionamento ele vai sendo reproduzido dessa maneira. Eu até brinco assim, quando você tem a gente não vai no direito do consumidor, quando a gente tem, sei lá, um celular, um equipamento que não funciona. Mas na política não acontece a mesma coisa. E a coisa mais cara
que existe, porque como eu falei ali da questão dos medicamentos no início e uma série de outras aplicações políticas, elas matam pessoas num clique e a gente vai deixando assim. Então a gente... Por que também? Porque essa noção é tão grande, esse monstro é tão grande, que a gente se torna incapaz. Há uma alta noção de incapacidade, de distanciamento, que é o que se aplica nessa discussão ali que a gente colocou da crise do Rio de Janeiro, né, e da questão do federalismo, que a demanda autonomista ela é coerente, e até mais se houvesse mais demanda municipalista. Não seria melhor se a gente tivesse mais ingerência sobre o poder das cidades? Inclusive a gente pudesse criar organizações e grupos, olha, a associação aqui dos policiais da cidade de X, da cidade Y, a associação dos bombeiros, a associação das costureiras, dos enfermeiros, enfim, e a gente tendo uma ação mais densa ali, mais própria, relacionado à proteção de algum direito, à ação de um recurso que vai ser aplicado aqui ou acolá. Claro que isso atrairia mais. Claro que isso não é para todos. Não, a gente tem reunião de condomínio e ninguém vai, mas isso não é um problema, necessariamente. Todo mundo fala que isso é um problema. Isso na cabeça está imputado à democracia, mas não, se alguém se sente atraído, alguém vai. Se aquilo exercer uma efetividade, exercer uma ação prática. Tá? Vamos ver se tem mais alguma questão. William Abreu, Inglaterra e Japão é outro nível de país. Mas a gente pode pensar dessa maneira hoje, mas também isso não é estanque, tá? Porque vários males políticos que a Inglaterra teve no século XIX, nós não tínhamos, por exemplo. A Inglaterra era comida por corrupção dos partidos, que não existia no Brasil dessa maneira, tal como lá. A questão da violência, por exemplo, urbana. No Brasil do século XIX, é muito inferior aos Estados Unidos. Então, assim, essas coisas não são estanques, né, na verdade. Talvez o Brasil, nos anos 10, anos 20, era muito melhor que o Japão. O Japão, essa maravilha, a partir dos anos da reconstrução depois da Segunda Guerra. Mas era um país rural, não tinha muita diferença, entendeu? Eu chamo a atenção para esse cuidado, né, para a gente não martelar essas coisas, senão a gente cria uma noção de que quase que não existe história, porque as coisas não existem movimento aí dentro, não existe esse movimento. O Leoni, acho que o problema político é que os mesmos têm a política apenas como profissão, qualquer um que se filia a um partido pode ser político independente de grau de instrução. A questão, o Weber fala, né, que existem aqueles que vivem da política e aqueles que vivem para a política. No fundo, os dois são, de alguma maneira, até necessários. Porque há uma questão de técnica, de ações, de políticas públicas que são necessárias, são caras, demandam uma expertise. E esse que vive, talvez, da política. Mas também aquele que é o político que pode ser a coisa maculada, malvada, no sentido daquele que vai viver em torno de benefícios, de privilégios, de recursos, né, de obtenção desses recursos, de trocas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a política necessita daqueles que vivem para a política, que se doam a ela, que se sacrificam para ela, tá? Sacrificam os seus espaços privados. O que, por exemplo, se vocês observarem, a monarquia inglesa tem muito a ver com isso. Todas as monarquias, de fato, mas aquela é mais clara, como há um sacrifício da vida privada em nome de uma atitude pública. Esse é o viver para a política de alguma maneira, embora ali seja viver para uma instituição monárquica. Vocês verem aquele seriado lá, The Crown, tem no Netflix, mostra muito bem aquilo ali, o dilema entre a vida privada e a vida pública. Porque é quase que assim, embora tenha todos os privilégios de um castelo, 2, 3 castelos, vai caçar e tal, mas é uma vida toda amarrada. Você não pode ir pra praia, assim, vestir um biquíni, entendeu? Sei lá, viajar pra onde eu quero. Não, tudo tem protocolo, tudo. Você vai ao banheiro, o bobear tem que informar alguém. É uma coisa assim, totalmente engessada.
é quase uma prisão. E você tem que amar aquela prisão e viver com aquilo. Essa é a noção de cumprir um dever, né? Enfim, o Helenilson, se os deputados, senadores, vereadores fossem proibidos de legislar em causa própria, já melhoraria bastante a política do Brasil. No Brasil. Alan Leoni, você acha que eles enxergam a política como empresa? Podemos pensar que sim. No sentido de obtenção de recursos para si, de enriquecimento, se vê como uma empresa, como um meio de fazer a vida, né? O grande problema é quando aqueles que vivem para a política, que têm uma convicção, um ideal, eles são maculados, eles são atraídos, são induzidos e se envolvem com essa mancha, com essa perversidade aí, né? Por exemplo, existem atores políticos com uma alta habilidade política. Sem fazer juízo de valores, o Lula é um caso desse. Os mais raposas e habilidosos políticos que já se viu na história política brasileira. É muito, muito habilidoso, muito mesmo. Um amigo meu que sentiu um pesar por todos os escândalos de corrupção disse assim, caramba, né? E se não fosse esse punhado de dinheiro e o sítio, o apartamento, o que esse cara não seria? No sentido positivo ele estava lendo, né? Caramba, se sujou por por fazer o filho rico e ficar cheio de dinheiro. No fundo, se você parar para pensar de longe, é quase uma burrice. Mas é aquela coisa dos desejos, talvez uma certa índole, etc. Enfim. Fabrício, os cargos políticos deveriam ser por meio de concurso público, nível superior e com prova oral. Assim os políticos brasileiros seriam mais seletos. Eu discordo dessa análise, né, do que o Fabrício fez da seguinte maneira. A restrição educacional, ela não gera o mérito. E ela não gera também um nivelamento moral. A noção de uma ética da responsabilidade conjugado com uma ética da convicção não tem a ver com instrução. Se a gente pegar nos escândalos de corrupção, acho que já comentei isso, e talvez até nos fóruns, isso é muito claro. Há várias figuras, a maioria delas muito, muito bem formados, nas melhores escolas, nas melhores instituições, nos melhores cursos, muito bem letrados. Você tem, assim, figuras do mais alto gabarito educacional. E, no entanto, são os larápios. Isso não equivale, não é o ponto. Espero que tenha voltado aí a internet. O Leoni falou do exemplo da cidade dele. Isso é comum a todos os lugares, né, infelizmente. Pela falta de controle, de compromisso, de ética, etc. O Helenilson, infelizmente, o problema não é a escolaridade, com certeza. A maior parte dos deputados, dos senadores, dos políticos brasileiros, claro, tem muitos analfabetos, mas tem muitos analfabetos que são muito mais honestos que os mais letrados. Então isso não é uma questão. O William Abreu, qual é a dica para P1? Bom, eu estava falando até agora da questão eu falei desde o início sobre isso. Analisar o fórum da aula 2 sobre a crise do Rio de Janeiro, sobretudo aquela figura que compara com o movimento Sul é Meu País. Questão que ambos têm em comum, né, a crise do Pacto Federativo Brasileiro. E eu falei um bocado sobre isso, a questão de que é possível, né, que é uma tese, né, do Weber, unir uma ética da convicção com a ética da responsabilidade na ação política. Porque isso é desejável, na verdade, para evitar os desequilíbrios de processos revolucionários e também da prática comum
da política. Bom, só dar mais uma lida de alguma coisa e a gente conclui. No meu entendimento, o Luiz Paulo: não acredito nessa ideia de nível superior para políticos, pois tantos que estão no governo possuem ensino superior. Aí ele falou, né, os 3 princípios que Weber destaca. Mais precisamente o que ele destaca, né, de valores do homem político é um senso de proporção, paixão, né, e sentimento de responsabilidade. Isso é parecido, na verdade, com as duas éticas, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Mas no texto aparece de momentos separados, e o senso de proporção, paixão e sentimento de responsabilidade, eles estão mais sintonizados com a própria atitude do político, né, essa questão antropológica. Já a noção de ética de proporção, ética da responsabilidade e ética da convicção, que são coisas parecidas, funcionam tanto dentro da figura política, né, de uma liderança, mas também dentro de movimentos, de funcionamento de governos, etc. O Leoni: mas será que teria que ser um conjunto de ética Será que não teria que ser um conjunto de ética e capacidade? Sim. A própria noção de responsabilidade condiz com essa noção de capacidade. A noção de responsabilidade é o seguinte: eu sou responsável, eu consigo ter responsabilidade sobre alguma ação. Sei lá, eu tenho uma vida, levei uma vida como açougueiro. Aí de uma hora para outra eu me candidato para ser, sei lá, chefe de departamento de uma universidade. É óbvio que é uma questão de uma irresponsabilidade. Ou se eu sou, sei lá, sou dentista, aí eu quero fazer cirurgia de coração. Peraí, meu. Você não pode ser responsável por isso. Você não tem essa capacidade. Então, eu acho que condiz com isso, na verdade. A noção de responsabilidade, ela condiz assim: opa, até onde vai o meu espaço? Faço bem aquilo que é meu e isso aí já é genial, entendeu? Isso aí já vai me dar dignidade maior do que qualquer pessoa. Claro que isso é muito difícil, porque nós somos marcados por um mundo de muita ânsia, muita ansiedade, muito guloso, na verdade. E a política demonstra isso de forma muito clara, né? Até esses personagens cômicos assim dos políticos, você vê aquela Chico Anísio, como é que eles apresentavam, é a representação muito clara dessa coisa muito gulosa, assim, muito insaciável, né? E isso é dramática. Enfim, o William perguntou se a aula vai ficar disponível. Eu já vou concluindo eu vou botar em áudio, sempre coloco na pasta, eu informo por e-mail uma pasta em nuvem para vocês poderem acessar o áudio. Então vai estar disponível, vocês vão poder verificar depois. Eu concluo aí e agradeço aí a todos. Então vou fechando aqui a aula e qualquer coisa vocês podem mandar dúvidas lá pela plataforma, pela sala de tutoria, por e-mail, etc. E a gente vai conversando. Eu vou fechar aqui no Hangout e já vou fechar também na plataforma.